Pessoal, Mateus 25, versículo 34 ao 40. Então vamos ler. Acompanhe na sua Bíblia aí. Então dirá o rei, diga comigo, então dirá o rei. Aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me acolhestes, estava nu, diga comigo, estava nu e me vestistes, adoeci e me visitastes, estava na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe perguntarão: Senhor, quando te vimos? Diga, Senhor, quando te vimos? Com fome te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos forasteiro e te acolhemos, ou nu e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos visitar-te? E responder-lhe-á o rei: em verdade vos digo que sempre que o fizeste, diga comigo, sempre que o fizeste a um destes meus irmãos, mesmo dos mais pequeninos, a mim o fizeste. Amém? Então nós, desde o princípio, quando foi lançado o desafio do mês, nós deixamos bem claro que não era simplesmente pegar uma roupa e entregar para uma pessoa necessitada. Porque se fosse só isso, não teria valor. Porque Deus deixa bem claro na sua palavra, Jesus mesmo diz que a obra, o que nós fazemos, pegar uma roupa e darmos para alguém, para uma pessoa necessitada, sem fé, é morta, não tem valor nenhum. Então, nós temos que fazer isso, mas com fé. Eu tenho que fazer as obras, mas com fé. Vamos juntar as roupas, vamos ver o que tem lá na minha casa que eu não uso mais, vamos ver lá o que eu não gosto mais. Eu ia jogar fora, vou dar para alguém mesmo, deixa. Não é pegar as roupas e entregar somente para alguém, mas é fazer a obra com fé, crendo que a vida da pessoa vai mudar, que a nossa vida vai mudar. Diga, fé. Obras tem que andar junto. Então, ao mesmo tempo que você fizer algo, você fazer uma caridade, você fazer a obra, ajudar alguém, se não tiver fé, não vale nada. Ao mesmo tempo que se você tiver fé, se você disser assim: não, eu tenho fé. Eu não perguntei aqui, quem tem fé? Todos não disseram eu tenho fé? Se você perguntar para qualquer pessoa, você tem fé? Ela vai dizer, não, eu tenho fé, eu creio em Jesus, eu creio em Deus. Você tem fé? Eu tenho fé. Mas se não tiver as obras, não adianta nada. Só fé não resolve, só as obras não resolve. Tem que ter fé e obras, tem que ter fé e trabalhar. Entenderam? Porque é muito importante que você entenda isso. Nós não estamos simplesmente dando roupas. Nós não estamos simplesmente fazendo um trabalho de caridade. Nós estamos cumprindo um princípio bíblico, que nele precisa ter fé e precisa fazer, precisa ter obras. Fé e obras, fé e doação, fé e suprir as necessidades das pessoas. Se você disser eu tenho fé, pode ser que você chegue lá na porta do céu e não vai resolver nada. Pode ser que você chegue lá, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo outro. Você chegue na porta do céu e não resolva nada. As coisas só acontecem quando nós temos fé e trabalhamos. Mas vocês lembram, as pessoas que foram acompanhando, eu vou trazer algumas lembranças dos e-mails. E a primeira vez que aparece a palavra vestes, roupa na Bíblia, quando foi? A primeira vez que acontece foi quando Adão e Eva pecaram e Deus fez uma roupa para eles. É muito interessante que Adão e Eva, eles andavam nus. Eles não tinham vergonha. Por quê? Eles não tinham pecado. Não havia pecado. Não havia pecado. E eles andavam nus. Só que eles cometeram um pecado. E aí o pecado traz vergonha, traz consequências terríveis. E aí o que eles fizeram quando eles cometeram um pecado? Se esconderam de Deus, não foi isso? Adão fala, escutei a sua voz, mas tive medo e me escondi, porque eu estava nu. E aí o que Adão e Eva fizeram? A Bíblia fala que eles cozinharam algumas folhas e cobriram o seu corpo com folhas.
E Deus falou: não, isso não é certo. Com folhas, por mais que você esteja errado, por mais que você esteja no pecado, por mais que você seja um pecador, folhas não é para cobrir o seu corpo. E aí a Bíblia diz que Deus matou um animal e com a pele do animal fez vestes para Adão e Eva, cobriu Adão e Eva. E hoje é muito interessante que quando uma pessoa ela está na pior situação, na sarjeta, na pior situação, você encontra as pessoas na rua e elas estão cobertas com o quê? Com folhas de jornal. Folhas de jornal. Ela não tem roupas, ela não tem vestes, ela não tem um cobertor. E o propósito de Deus não é que a pessoa, mesmo que ela seja pecadora, ela seja coberta com folhas, mas que ela tenha vestes. Aí depois, mais para frente, algumas páginas para frente, a gente vê um outro caso de vestes. Noé, ele fez a arca, salvou toda a sua família, começou um novo tempo, e aí ele bebeu demais. Quantos já leram essa história? Noé bebeu demais vinho, ficou embriagado, e aí ele ficou nu na sua casa. E aí os seus filhos viram ele nu. E aí tinha 3 filhos, e um dos filhos gozou do seu pai. Ele saiu fazendo chacota: o pai está bêbado, é um bêbado, é um largado, ele está nu. E os outros 2 irmãos pegaram vestes e foram com o rosto para trás e cobriram o pai. E da mesma forma que Deus não aceita que uma pessoa, por mais que seja pecadora, esteja sofrendo as consequências do pecado, esteja coberta com folhas, e Ele mesmo mata um animal e coloca vestes especiais sobre essa pessoa, Deus também não aceita que um filho fale mal do pai, que um filho zombe do pai. Por mais que o seu pai esteja errado, por mais que o seu pai bebeu demais, fez coisas loucas, fez coisas terríveis, a Bíblia não aceita que um filho fale mal dos seus pais. E daqueles 3 filhos, um filho falou mal, saiu gozando: não é um bêbado mesmo, é um largado, ele está nu. Saiu zombando, gozando, falando para todo mundo do seu pai, das dificuldades do pecado do seu pai. E a Bíblia diz que esse jovem sofreu consequências, ele recebeu maldições. Agora aqueles outros 2 jovens, aqueles outros 2 filhos, que com o rosto virado, pegaram uma veste e foram e colocaram, fala que eles foram abençoados. Então Deus tem vestes especiais para cobrir, para colocar sobre as pessoas que estão em pecado. Deus não quer que ninguém passe vergonha. E Deus não aceita que nenhum filho, que nenhum jovem fale mal dos seus pais, fale mal de uma autoridade, fale mal dos professores, fale mal de pastores, fale mal do presidente. Aí depois nós vemos mais para frente, que nós estamos vendo aqui a história de Adão e Eva, Deus e Adão e Eva, quando cometeram um pecado. Aí nós estamos vendo a história de Noé e os seus 3 filhos. Noé comete um pecado e os seus 3 filhos tomam atitudes diferentes. Um goza do pai e os outros 2 cobrem o pai. Eu não vou gozar do meu pai, eu não vou falar o que não deve. Aconteceu aqui em casa, deixa aqui, eu não vou falar nada. Só que também tem a história dos irmãos de José. Jacó teve 12 filhos. E aí José tinha uma veste especial, ele tinha uma túnica toda colorida, da moda. E aconteceu assim, José estava com uma veste muito louca, da hora, da moda, último lançamento. Aí os irmãos ficaram tudo com inveja. O pai gosta mais de José, deu uma roupa especial para ele, e para mim não deu nenhuma roupa. Aí os irmãos tramaram matar José. Aí sabe o que eles fizeram? Arrancaram as roupas de José e jogaram ele no poço. Mas a gente sabe a história, sabe que ele não morreu, que Deus levou ele para o Egito, e no final da vida ele não só se tornou o maior governador do Egito, mas ele foi usado para abençoar os seus pais e abençoar os seus irmãos e os filhos dos seus filhos, não é isso? Aí o que acontece? Ele ficou nu, sabe por quê? Por causa da inveja, por causa que os irmãos invejaram ele, e aí arrancaram as vestes dele, deixaram ele passando vergonha e tentaram matá-lo. Então nós falamos de Deus, do relacionamento de Deus com Adão e Eva. Deus não aceita o pecado, mas não quer que os seus filhos sejam humilhados. Quando o nosso pai, uma autoridade, erra, nós não temos o direito de falar mal dele. Nós temos que cobrir ele com oração. Nós temos que respeitar as autoridades, nós temos que cobrir ele com oração. Olha, meu pai pecou, Senhor, mas
cuida dele, liberta ele desse vício, liberta ele desse problema, abençoa a vida dos meus pais. Então Deus não quer que ninguém seja humilhado. E Deus não aceita que nenhum filho, nenhum jovem fale mal de uma autoridade. Às vezes a gente coça, né, para falar mal de um presidente, não é isso? Amanhã vai ter eleição, né? Esse político é o presidente. Mas Deus não gosta disso. Deus não aceita isso. Nós temos que cobrir com oração. Nós temos que orar pelas autoridades. Nós temos que orar pelos presidentes. Mas também não podemos ter inveja de um irmão. Se você vier com a sua melhor roupa, amém. Ore, abençoe a pessoa. Peça a Deus, ó Deus, eu não quero aquela, mas eu quero uma parecida com aquela. Eu quero uma igual àquela, da moda, da hora. Então não precisa ter ciúmes, inveja. Mas também nós falamos sobre Jesus, não foi isso? Se eu não me engano, o último e-mail que foi enviado, nós falamos sobre Jesus. Jesus, quando ele foi crucificado, a primeira coisa que aconteceu, ele foi traído. Quem aqui já foi traído? Não é horrível ser traído? Puxa, seu pai falou que ia fazer isso e não fez. Seu irmão falou que ia te ajudar, não te ajudou. Seu melhor amigo, na hora que você mais precisava, te traiu. Você esperava que ele fosse te ajudar, não te ajudou. Você está lá namorando, traiu, foi traído. Então, quando Jesus foi para a cruz, ele se entregou, a primeira coisa que aconteceu, ele foi ser traído. E ser traído dói, não dói? Dói, né? Dói, ser traído dói. Ser traído dói. Seja qual foi o tipo de traição, seja na sua família, seja por um filho que falou mal do pai, seja a dor da traição de um irmão contra o outro, por causa de ciúmes, por causa de inveja, seja por causa de um relacionamento, seja por causa de um namoro, toda traição dói, não tem jeito. Você pode dizer, nem gostava muito dele, mas dói, ser traído dói. Aí em seguida Jesus foi esbofeteado, chegavam assim, Jesus dava bufetada nele, e falava, profetiza agora, profetiza quem foi que te bateu. Imagine Jesus sendo espancado, e ele com o olho fechado sendo espancado, dando soco no rosto dele, batendo nele, dando pauladas, e ele se protegendo, e a multidão falava assim, vai, profetiza, diz qual de nós está te batendo. A multidão gozava dele falando isso, falava assim, você não é profeta, você não diz que sabe tudo, que é o filho de Deus, diz aqui quem está te batendo. É impossível numa multidão, todo mundo batendo em Jesus, dizer quem foi, mas eles usavam isso de chacota. Cuspiram no rosto dele, foi humilhado, foi chicoteado, foi tratado como o pior bandido da época. Chegaram lá, pegaram a pessoa que estava presa, o pior da época, falaram, não, solte Barrabás, porque Jesus é o pior, Jesus merece a morte, Barrabás não. Só que eu acho que a pior dor que foi quando arrancaram as suas vestes. Imagine você no meio da multidão, e arrancarem as suas vestes, te humilhar, falar tudo que tem que falar de você, te humilhar, pisar em você, te bater. Dentre todas essas dores que ele sentiu, de ser traído, de ser batido, de gozarem do chamado, do ministério profético dele, cuspirem, chicotearem, colocarem uma coroa de espinhos, de ser crucificado, de ser trocado pelo pior, Barrabás, ser considerado o pior homem da época. Eu acredito que a maior vergonha foi terem arrancado as suas vestes. Imagina, estava sua mãe, estavam os seus familiares, havia uma multidão, e na época que Jesus estava sendo crucificado, os peregrinos estavam indo para Jerusalém. Muitas pessoas e muitos povos, tanto é que estava escrito em 3 línguas, Rei dos Reis. Porque muitas pessoas de todos os lugares da terra estavam subindo e estavam vendo Jesus sendo humilhado, sem vestes. Hoje a gente vê um quadro, aí a gente vê Jesus com um pano, cobrindo as partes íntimas dele, como querendo, não é vergonha, né? Não foi tão, mas ele foi crucificado nu. Então Jesus, ele sabe a importância de uma veste. Ele sabe como é importante uma pessoa ter vestes. Tanto é que do começo ao final da Bíblia fala de vestes. Quando o homem pecou, se tornou pecador, saiu do paraíso, foi expulso do paraíso, Deus falou, não, por mais que ele esteja errado, por mais que ele seja pecador, por mais que ele me desobedeceu, por mais que ele ouviu a voz da serpente, de Satanás, eu não quero o meu filho coberto com folhas. Ele precisa ter vestes adequadas. Ele precisa ter vestes. Quando um pai pecou, os filhos viram que era importante ele ter vestes, cobrir o pai. José
era importante ele ter vestes. Jesus, ele trocou, ele preferiu ser humilhado, que as suas vestes foram arrancadas, para que você tivesse vestes, para que você tivesse uma cobertura. Agora a Bíblia fala de vestes, não só da roupa natural. Quando a Bíblia fala de vestes de festa, vestes de alegria, de um estado de espírito de alegria. E é isso que nós jovens temos que ter. Nós temos que ter em nós vestes espirituais de alegria. A Bíblia fala que nós temos que vestir, e que Jesus veio para trocar as nossas vestes de cinza por vestes de alegria. Agora eu gostaria que você imaginasse as pessoas que vão receber essas vestes. Como é que vocês acham que essas pessoas vão se comportar? Como é que vocês acham que elas vão se sentir? E você, como é que você vai se sentir? Como é que você vai sair daqui? Feliz também, né? Só que o mais importante, porque você é um jovem que tem fé e que está fazendo obras. Deus te conhece. Deus te conhece. Diga, Deus me conhece. Porque eu tenho fé. E eu trabalho. Tem uma história muito interessante na Bíblia que diz que 2 pessoas foram expulsar um demônio de uma pessoa. Presta atenção. E foi lá os 2 bacanas, os 2 bonitão. A gente é forte. A gente é forte, a gente tem unção, eu tenho fé. Eu tenho fé para expulsar os demônios. Aí foram lá os 2 bonitão lá expulsar o demônio de uma pessoa. Aí começaram a orar com fé. Aí o demônio se manifestou. E eles, em nome de Paulo e em nome de Jesus Cristo, sai demônio. Sabe o que o demônio falou? O demônio falou assim: eu conheço Paulo, o apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo é um homem de fé, é um homem trabalhador. Ele ajuda os necessitados, ele ajuda os carentes, ele dá água àquele que tem sede, ele dá comida àquele que tem fome, ele cobre, ele dá vestes àquele que não tem, ele visita os necessitados, os doentes. Eu conheço o apóstolo Paulo, um homem de fé e de obras. Eu conheço o Cristo que ele prega. Aí o demônio disse para eles: mas e vocês? Quem vocês são? Aqueles 2 jovens só tinham fé, mas não tinham obras, não faziam nada. Aí sabe como é que terminou a história? Os 2 bonitão fugindo, e o endemoniado correndo atrás deles e batendo nele. Toma, bonitão, toma. Você é mentiroso, você é falso. Você só fala que é isso, que é aquilo, que tem fé, mas você não faz nada. E nós vamos sair daqui hoje, e que nem no texto que nós lemos, eles perguntam para Jesus: mas quando nós te vimos nu e te cobrimos? E aí Jesus responde: quando vocês fizeram para uma pessoa, mesmo que fosse o menorzinho, vocês fizeram para mim. Então muitas vezes, que nem no texto, eles pensam: mas eu não conheço Jesus. Poxa, eu sou um homem de fé, eu trabalho, mas eu não conheço. Aqueles jovens achavam que não tinham intimidade com Jesus. Mas quando foi que nós fizemos isso por você? E aí Jesus fala: não, quando vocês fizeram para alguém, vocês fizeram para mim. Então isso significa que Deus te conhece. Diga, Deus me conhece. Deus sabe que eu sou um jovem de fé e de obras. Porque Deus só conhece essa pessoa. Se você ia dizer: eu sou um jovem de fé, Deus não te conhece. Porque fé sem obras não é nada. Ah, Deus me conhece porque eu faço caridades. Obra sem fé é morta, não vale de nada. Deus só conhece quem tem fé e quem trabalha. Só quem tem fé e tem obras. Então nós somos jovens que temos fé, mas também temos obras. Então Deus me conhece. Diga, Deus me conhece. Os demônios também. Os demônios também. Os demônios sabem que não podem mexer com você. Aqueles 2 jovens que foram expulsar os demônios, não tinha obras, não faziam nada. Aí o diabo bateu neles: mas quando o diabo vê vocês, vão fugir de vocês. Porque ele sabe que vocês, que cada um de nós aqui temos fé e temos obra. Ele conhece você e conhece o seu Deus, e ele não vai querer mexer com você. Você está entendendo o nível de unção que você vai sair daqui? Muitas vezes você pode ter chegado aqui com medo. Puxa, eu tenho medo. Quantos tem medo de demônio aqui? Mas tem gente que precisa ter medo, porque está no pecado, não faz nada, fala que tem fé, que vai na igreja, mas não faz nada. E o diabo pega esses daí e bate, judia, rouba, destrói. Mas com cada um de nós é diferente, porque nós temos fé e temos obra. Quando um diabo tentar contra a sua vida, ele vai falar: eu conheço ele, ele é um homem de fé, ele é uma mulher de fé e ele tem obras. Eu conheço ele e conheço o Deus dele.
E aí o diabo não vai mexer com você. Se ele mexer com você, ele sabe que mexeu com Deus, porque você tem fé e você tem obras. E saber que o nível de intimidade que tem com cada um de nós, Deus mudou o seu relacionamento com o ministério de jovens e com os jovens, com você. Deus te conhece, Deus te conhece. E que isso não seja só um mês de caridade, mas que seja um mês de aprendizagem, que nós temos que ter fé e temos que ter obra. Quando você ver uma pessoa necessitada, precisando de água, que seja você que possa ir lá e dar água para ela. Quando você ver uma pessoa com fome, que possa ser você, que Deus te conhece, e conhece porque você tem fé e tem feito a obra. Que seja você para dar de comer a Ele. Que seja você para vestir a pessoa que está nua. Que seja você para visitar uma pessoa que está doente, uma pessoa que está presa. Diga: Deus me conhece, e quer me usar. Feche seus olhos. Senhor meu Deus, nós te agradecemos, meu Pai, porque este mês foi um mês especial. Senhor, eu te agradeço, meu Pai, pelos nossos pais, pelos nossos pastores e os mestres que estão sobre nós. Senhor, porque eles estão trabalhando, eles estão ensinando a palavra, e essa palavra não tem voltado vazia. Senhor, e hoje é noite em que essa prova está diante dos nossos olhos, que as palavras que foram liberadas não são palavras de homem, não são palavras de um ministério de crianças, de jovens, que não são palavras de homens que estão no púlpito, mas são palavras viva e eficaz, que trazem a diferença, que suprem a necessidade do carente, que faz a sua obra, meu Pai. São palavras, meu Pai, que brotam em nosso coração fé e obras, caridades. Senhor, eu te peço por cada jovem neste lugar, meu Pai, que o seu relacionamento com cada um deles possa aumentar, possa se intensificar, que o Senhor possa estar sobre eles todos os dias, em um nível de intimidade, liberando a sua palavra de forma especial, e que a sua palavra continue entrando nas mentes e renovando, entrando nos corações e quebrantando, entrando, meu Pai, e tocando no espírito, na alma e no corpo, gerando fé e gerando obras. Senhor, nós te pedimos ainda, meu Pai, pelas pessoas que vão receber essas vestes. Estenda a sua mão em direção às vestes. Pai, nós estamos doando muito mais do que roupas. Essas roupas, essas vestes, elas estão sendo doadas, e nós cremos que as pessoas que forem usá-la serão tocadas por essas palavras, pela sua palavra que é vida, e que é vida em abundância. E nós profetizamos que as pessoas que estão recebendo essas roupas, muito em breve estarão fazendo as mesmas coisas. O Senhor as colocará assentados junto com os príncipes dessa terra, e muitos deles, meu Pai, serão levantados para fazer obras de caridade, para ensinar o órfão, para ensinar, meu Pai, a viúva, para ensinar o estrangeiro, para trazer a sua palavra que cura e que liberta, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, como a tua palavra diz, que as vestes, que o lenço dos apóstolos eram levados, meu Pai, a distâncias, e por onde iam, curava pessoas, libertava pessoas enfermas e endemoniadas. Nós cremos que estas vestes serão enviadas, e quem usar elas serão libertas e serão curadas, em nome de Jesus. Você crê? Então diga: em nome de Jesus, serão libertas e serão curadas, e muito em breve estarão fazendo a mesma coisa que nós estamos fazendo, que é visitar os enfermos, dar água ao sedento, comida ao faminto, e vestes. Você crê? Então aplauda o Senhor. Senhor, eu te agradeço pela vida de cada jovem, e libera uma bênção especial sobre cada um, e que eles estejam, meu Pai, sobre eles vestes de festa, vestes de alegria, que eles sejam jovens alegres,
alegres. Que a tristeza, meu Pai, seja retirada. Que a tristeza, que a depressão bata em retirada, em nome de Jesus. Amém?